Nesse treinamento, nós vamos abordar o conceito, a criação de combos e uma breve demonstração. Então, se tudo correr bem, a gente não vai precisar das 3 horas não, tá? Mas vamos tentar esmiuçar o máximo que der, a ideia foi essa, tá bom? Então, aqui uma apresentação do conceito de combos. Você consegue essa informação no Wiki. Caso alguém não tenha o usuário e senha, manda no chat que aí a gente responde aí. Essa informação tem no Wiki e nós vamos relembrar aqui um pouquinho. O combo é o recurso do sistema que viabiliza o lançamento de kits de materiais. O cadastro de um combo detalha como cada item do kit pode ser lançado, exibido e cobrado. O conceito do combo permite a expansão das estratégias de precificação, cobrindo várias configurações diferentes, como os antigos combinados e compostos do Colibri 6. Uma das maiores mudanças ocorre na emissão do comprovante fiscal. Cada componente do combo é emitido como um item do comprovante, permitindo tributações diversas entre cada item. Exemplos de utilização de combo mais conhecidas são pizzas com mais de um sabor ou menus de restaurante, onde o cliente pode optar por um pacote de vários itens pagando um preço promocional. Então aqui é uma breve apresentação. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da emissão do comprovante fiscal. Uma vantagem que existe, né? Ele consegue tributar cada item que foi lançado, disseminado aí no comprovante. E você pode gerenciar aí as tributações dos seus itens ou dos seus clientes, certo? Aqui tem um exemplo. Então, eu não vou explicar aqui o cadastro desses itens, mas como vocês podem ver, eu usei um exemplo de uma DANF NFC. Então, eu tenho dois combos nesse comprovante. Eu tenho pizza de 2 sabores fracionada e tenho um combinado de um cardápio de restaurante japonês. Vocês podem perceber que cada item do combo que foi lançado, ele foi disseminado ali no comprovante fiscal. Então, ele fala ali o preço dos itens de 1 centavo e você consegue ver o item principal com um valor mais abrangente, certo? Mas isso poderia ser gerenciado de outra forma. E aí nós vamos ver isso no cadastro e nas explicações seguintes, beleza? Aqui é uma breve, mostrando aqui uma tela do cabeçalho do combo. Aqui é onde você vai identificar o seu combo no cadastro. Você faz o cadastro do cabeçalho. Então eu quero um combo de lanche. Então você vai fazer aqui o cabeçalho do seu combo, que ainda não tem nada de item. Então essa aqui é a tela inicial do seu cadastro. Então você tem o campo de código, tudo mais, e eu vou explicar aqui nessa tela seguinte. O código do combo, ele não pode ser igual ao de um material, tá? Descrição TOT é a descrição que vai aparecer na tela de venda. É o nome no layout TOT. Coloquei ali até para ficar mais claro, é o nome que vai aparecer na sua telinha de venda. Vai ser a descrição TOT. Descrição de produção é a que é impressa na remota. Pede observação, ele define se o Colibri apresentará automaticamente a tela de observação para o combo. Ativo define se o combo está ativo, combos não ativos não são enviados para as lojas. Então, você tem um combo que não utiliza mais nas lojas, você consegue desativar ele e ele não será enviado para as suas lojas, tá? No caso aí, quando uma pessoa usa CBO. Mas nós estamos falando do Colibri, beleza? Local de produção, onde será impresso as remotas. Posso escolher por componentes. E o grupo é a classificação de qual grupo o combo pertence. E aí isso aqui vai interferir no relatório que será emitido dos seus componentes, tá? E o grupo do combo é mais para classificação mesmo, para você conseguir gerenciar na hora de montar ele aqui. Então agora aqui vai começar o segredo, pessoal. Na tela de cabeçalho é bem simples e não tem muita. A única coisa ali interessante que vai demandar suporte é se você colocar o código igual de um material. Isso não pode, tá? Mas aqui, quando começa os slots,
É onde está o segredo das variedades que você consegue fazer no cardápio do cliente. Então, de início, eu vou explicar o conceito dos slots. Depois a gente vai ver os exemplos para ver se clareia um pouquinho mais, tá bom? Os slots são um conjunto de campos que caracterizam o lançamento realizado através do combo. Cada slot será um botão dentro do combo. Os campos dentro do slot irão impactar na forma como será cobrado o item lançado. Então, aqui nós temos 3 observações. Mas dentro dessas 3 observações, na terceira, por exemplo, existe umas variáveis, que é o que? Quantificação, preço, se o item é fracionado, se ele é inteiro. Então nós vamos ver tudo isso aí. Como criar um slot? Primeiro, eu criei o cabeçalho do combo. Então, quando eu fui naquela telinha inicial do cabeçalho do combo, ele deixou aqui, ó, por exemplo, eu tenho o meu cabeçalho pronto, e aí nessa parte superior, onde vocês estão vendo uma setinha vermelha, vai aparecer o botão adicionar slot. E aí você seleciona o combo que você deseja e clica em adicionar slot. Aí o que vai acontecer? Ele vai abrir uma outra tela onde você vai colocar, preencher os campos para caracterizar como esse slot vai funcionar, como ele vai cobrar. Então aqui eu já trouxe uma telinha de exemplo de como fica o slot no lançamento do POS. O slot é esse aqui, pessoal, pizzas. Então, eu adicionei um slot e coloquei pizzas, ele aparece aqui. Então, quando eu clico em pizzas, ele vai aparecer o que existe na minha configuração, que no caso aqui são por classe, tá? Por isso que tem esses 3 botões aí de pizzas especiais, pizzas doces e pizzas tradicionais. Então, vamos ver aqui o exemplo de como que faz isso aí. Foi invertido, desculpa aí, tá, pessoal? O ideal era isso antes, mas a gente vai aprender. Então aqui é o cadastro daquele slot que nós vimos no exemplo. Vamos ver ele por partes aqui, por campo. Selecionando este campo desta maneira, ó, podem ver do lado aqui que existe a classe e está selecionado pizzas. Então aqui explica como que ele vai se comportar. Desta maneira eu consigo escolher a opção do sabor da pizza. Clicando nesse slot abrirá as opções de todos os sabores que estão dentro da classe. Que no caso ali do exemplo, dentro dessa classe pizzas, existem mais 3 classes. A de especiais, as tradicionais e as doces. Beleza? Agora nós vamos para o próximo campo. Se eu escolho por material, eu não uso a classe, eu só seleciono o material e ali está o sabor da pizza já. Esse material fica fixo no slot. E ao utilizar somente esta opção, o usuário não poderá alterar o slot durante a venda. Ou seja, eu clicando no slot, ele já lança essa pizza de atum. Ele não vai aparecer a opção de escolha, certo? Se no meu slot eu colocar classe e material, ele vai lançar o material pizza de atum, mas ele vai me dar a opção de escolher, entendeu? Então eu consigo alterar. Então se eu colocar a classe junto com o material ali do lado no slot, eu consigo fazer a alteração dos sabores que existem dentro da classe, tá certo? Agora o campo quantificador. Ele define como será feito o cálculo da quantidade do slot. Então, por exemplo, inteiro é a quantidade final, será a soma das quantidades dos itens do slot. Então, eu lancei 10 itens de R$ 1 lá. Então, ele será R$ 10, vai ser a soma da quantidade dos itens do slot. Então, eu lancei 10 vezes um item inteiro, serão 10 quantidades. E se o preço dele for R$ 1, vai ser 10 vezes R$ 1, R$ 10, certo? Se for fracionado, a soma das quantidades dos itens do slot será sempre 1. Então, se eu selecionei fracionado, eu fiz um lançamento de 10 lá, não vai caracterizar que o meu item tem 10 sabores, mas vai ser um item, entendeu? No exemplo de pizza aí. Beleza? Então,
Esse campo ele vai determinar como que vai ser calculado a quantidade do meu slot. Beleza? Então, é muito importante isso aí para a gente saber quando utilizar inteiro ou fracionado. Beleza? Fracionado foi criado especificamente para pizzas, para escolher mais de um sabor, tá, pessoal? Então, o conceito é esse. Mas às vezes aparece algum cardápio diferente aí que você consegue utilizar também. Precificador. Como será feito o cálculo do preço do item do slot? Então aqui existe as opções que você consegue ter naquela tela. Nessa tela aqui nós temos o precificador com o quantificador. Então o precificador ele vai trabalhar junto com o quantificador ali. Nós vamos ver agora. Preço fixo e quantidade do tipo inteiro. Cada item vendido no slot terá o preço informado. Então se eu coloquei lá que no meu slot que o item é R$ 30 e o preço é fixo e a quantidade é do tipo inteiro, eu lancei esse item, ele vai me cobrar R$ 30. Beleza? Preço fixo e quantidade do tipo fracionada. Todo slot terá o preço informado, independente da quantidade de partes. Então, por exemplo, no primeiro exemplo que eu falei do meu item que é R$ 30, se eu lançar 2, 3, 4, 5, ele vai fazer isso vezes o valor e vai chegar a um total. No preço fixo com a quantidade fracionada, ele vai obedecer o valor lançado no slot. E, por exemplo, eu escolhi 2, 3, 4 sabores do meu item, ele vai fracionando esse meu lançamento. Mas a quantidade sempre será 1. E aí, por isso, o meu valor vai ser o que está lá no slot. Se eu coloquei R$ 30, será R$ 30, independente das quantidades de sabores que eu escolhi. Média e quantidade do tipo fracionada. Então, no precificador eu utilizei a média e na quantidade eu pus fracionada. O preço do slot será calculado pela média do preço dos itens que compõem o slot. Ou seja, eu tenho no meu cardápio uma pizza que custa R$ 50 e outra custa R$ 40. E aí eu configurei o meu slot dessa forma. E ele está lá selecionado a minha classe. Então eu consigo escolher diversos sabores. Então eu clico no slot na hora do lançamento do POS e na hora que eu faço a escolha da pizza de R$ 50, ele vai lançar R$ 50. Na hora que eu escolho o segundo sabor, que é 40, ele vai dividir esse valor. É 40, ele vai lançar 20. E a de 50 será 25. Então vai ser a média dos itens que eu fui escolhendo na minha seleção lá dentro da classe. O que acontece? Nesse slot eu não coloquei preço, certo? Ele está obedecendo o preço da minha tabela de preço dessas pizzas, porque ele vai pegar pela média, certo? Então eu coloco o preço no slot quando é preço fixo. Se for pela média, ele vai obedecer o que existe lá no cadastro, tá bom? Maior preço e quantidade do tipo fracionada. O slot será cobrado pelo preço do item mais caro. Então, no exemplo que eu usei de 50 e 40, a cobrança que será lá no final das contas vai ser de 50. Tá bom? Um exemplo para ficar mais fácil, tá? Pela média, a minha pizza de 50 mais a de 40 dá 90. Metade disso é 45. Esse seria o valor lá, porque uma seria 25 e a outra 20. Nesse caso aqui, pela maior, ele vai obedecer o valor da de R$ 50. Então eu lancei lá, o meu item mais caro é o que o preço vai ser fixado no final do comprovante para esse combo, para esse slot. Beleza? Deixa eu tirar aqui isso aqui, que aí, tá bom. Próximo slot, mínimo, quantidade mínima de itens dos slots que devem ser informados ao vender o combo. Aqui, pessoal, é o seguinte, se eu colocar um, como eu coloquei aí, o operador é obrigado a escolher um item. Se
eu deixar zero, ele é opcional. Então percebam que eu consigo fazer aí bastante variedades de configuração. Então, se o cliente tem um cardápio e o item dele é opcional, eu não preciso deixar como um, posso deixar como zero, tá? Se ele não quiser escolher nada e for vamos esquecer um pouco pizzas, mas é um complemento de um lanche, um complemento de um prato. Ele é opcional, não é obrigatório escolher, eu deixo zero. Se eu deixar um, aí vai ser obrigatório escolher alguma coisa. Beleza? Quantidade máxima. Quantidade máxima de itens do slot que devem ser informados ao vender o combo. Então, eu consigo limitar. Então, eu falei lá o exemplo de 10 sabores. Pô, complicado isso aí. Dividir um por 10 aí, difícil. Mas eu consigo limitar. Então, não vai acontecer esse tipo de lançamento. Eu posso limitar a quantidade máxima. 3, 4, 5. Beleza? Preço. Apenas para precificação por preço fixo. Define o preço do item do slot. Então, o meu precificador é preço fixo, eu coloco o preço aqui. Tá? Se for pela média, pela maior, ele vai obedecer o cadastrado na tabela de preço. Se eu deixar zerado, ele vai obedecer da tabela de preço também. Tá? Local de produção, onde serão impressos as remotas. Então eu posso deixar padrão por material, ou eu posso selecionar um local diferente para os itens desse slot. Beleza? Então, aqui nessa parte, pessoal, é mais a parte de conceito. Pode ser meio confuso. Se vocês, se passou alguma coisa, se vocês quiserem comentar no chat, pode comentar. Se der na hora de exemplificar, a gente cita aí essas observações também, tá bom? Agora aqui a gente vai para a parte de como fazer como que fica no POS. Eu fiz lá, eu montei o meu cadastro, como que vai ficar no POS. Só que aqui vai mostrar, eu também não vou mostrar só o lançamento, eu vou mostrar o cadastro dessas opções. Então, nós selecionamos alguns itens mais utilizados. Por exemplo, ó, montar um lanche, uma pizza fracionada, né, de vários sabores e rodízios. E nós selecionamos aqui o de rodízio de pizza, rodízio japonês e o de rodízio mexicano. Beleza? São os exemplos que nós selecionamos para tentar esclarecer as dúvidas, mas qualquer observação é válida aí para a gente tentar enriquecer ainda mais, tá bom? Então, o primeiro exemplo de lanches. Eu consigo montar um combinado com lanches, bebidas e acompanhamentos. Eu consigo, Saulo, precificador do tipo rodízio, né? Eu, eu não falei isso, beleza. Vamos voltar aqui. Precificador. Será que ficou para baixo aqui? Eu vou falar ele, tá, pessoal? Aqui no precificador eu acho que deve estar para baixo aqui. Mas o do tipo rodízio, eu preciso ter no meu combo o item principal com o preço dele. E aí nos outros slots, nos demais slots, eu coloco o precificador do tipo rodízio, por exemplo. Eu posso deixar o valor em branco lá e não vai ser obedecido da minha tabela de preço. O item vai ser lançado vazio no meu POS. Ele não vai cobrar. Eu só cobro o valor do rodízio e na hora que eu for adicionando itens no meu lançamento, não será cobrado porque já foi cobrado no preço do rodízio, certo? É assim que o rodízio funciona. Uma falha aí, beleza? Obrigado, Saulo. Então vamos seguir aqui nos exemplos. Na hora do rodízio, nós vamos ver esse campo e aí eu explico mais, tá bom? Então vamos ver o exemplo de lanches. Combinado.
Primeiro exemplo, combinado com lanches, bebidas e acompanhamentos. Eu tenho também a opção de preço fixo, é uma opção pré-definida ao escolher o combo, com menos opções, mais enxuto, e eu posso ter o preço individualizado, quando o combo apresenta uma variável maior de opções, deixando o valor individualizado conforme as escolhas dos clientes. Exemplo, monte seu combinado. Então eu tenho um combo de lanche a partir de R$ 15, mas ele pode virar um combo aí de 25, 30, R$ 40, por exemplo. Beleza? Então vamos ver aqui esse primeiro exemplo do lanche com preço fixo. Item principal no primeiro slot, bebidas no segundo slot e o acompanhamento no terceiro slot. O item principal, as bebidas e os acompanhamentos precisam estar cadastrados. Bem lembrado, pessoal, que é o seguinte, tudo que eu vou fazer aqui, antes de fazer aqui, eu precisei alimentar o meu cadastro. Eu precisei cadastrar as bebidas, eu precisei cadastrar os lanches que eu ia querer usar, eu precisei cadastrar os meus rodízios, eu precisei cadastrar as minhas pizzas, eu precisei cadastrar os meus complementos lá no cadastro de material. Então, para a gente chegar no combo, eu preciso alimentar o meu cadastro de materiais, beleza? Com certeza, o cadastro de materiais não é problema para vocês, porque isso nós já vimos no primeiro treinamento que nós fizemos em janeiro, tá? Então aqui a gente está usando agora o meu cadastro e adicionando ele no combo. Como montar os combos, rodízios, tá? Então vamos seguir aqui. Exemplo do lanche. Como fica no cadastro? Eu cadastro o meu combo, faço o cadastro do cabeçalho, tá? Eu cadastrei aqui o meu burger clássico, coloquei no local de produção cozinha e do grupo lanches. Deixei ele ativo, tá? Então aí, como que fica nos slots, esse exemplo que eu coloquei? Eu quero que esse meu combo custe R$ 19. E não é opcional ele não escolher nenhum item. Então, quando ele escolhe esse combo, ele vai ser obrigado a escolher uma bebida, por exemplo, a batata média, ela é padrão, se ele quiser a grande. Nesse caso aqui, eu não tenho a opção de adicionar, mas poderia ter, certo? Então, no meu primeiro slot, eu coloquei o meu material. Vocês podem ver no primeiro slot que está por material. Quando eu clico no meu primeiro slot, ele já vai lançar para mim o meu burger clássico, no valor de R$ 18,98. No segundo slot de refrigerantes, ele vai me dar a opção de escolher o sabor. E eu serei obrigado a escolher um sabor. Beleza? E a batata média ela já vem lançada. Isso, Rafael, isso mesmo. Inclusive, na primeira vez que eu fiz assim, tá? Eu alterei. O que o Rafael falou aqui, pessoal, no chat? Eu poderia deixar R$ 19 no meu preço e deixar os slots do segundo e terceiro slot como rodízio e deixar zerado? Sim, poderia. E aí, na hora de lançar, ele vai cobrar o primeiro R$ 19, vai ficar fechado. É o jeito mais fácil até. Só que não é recomendado se for usar delivery, beleza? Se for utilizar delivery com um slot do tipo rodízio, é um pouco complicado. Porque se o cliente falhar na hora da quantificação ali, mínimo e máximo, vai dar problema isso aí. Beleza? Então aí eu coloquei desse exemplo aqui, mas pode ser desse jeito aí, viu, Rafael? Ainda mais nesse caso aqui. Então, nesse praticamente só escolhe o sabor da bebida, pessoal. Então, eu escolhi o meu combo, praticamente eu já escolhi o meu lanche. A única opção que eu vou ter é da bebida. Beleza? Outra opção seria utilizando o rodízio como precificador. Olha aí, Rafael. É, exatamente o exemplo que você mencionou aí, tá? Então, do jeito que o Rafael mencionou, eu expliquei aí, é esse jeito que está aí na tela no cadastro. Eu tenho o meu hambúrguer, meu slot principal com o valor inteiro, e nos slots, ah, segundo e terceiro, eu optei por rodízio e o meu preço pode ser zerado. E aí ele vai lançar zerado no POS. Deixa eu ver aqui.
Pera aí, pessoal, que alguém tentou parar minha apresentação. Luiz, no preço fixo, depois esse detalhe aí nós fala depois, tá bom, Luiz? Que aí eu vou fazer a demonstração, a gente testa na hora, tá bom? Slot e item principal. Então aqui eu vou mostrar agora como eu coloquei aquele clássico no meu item principal. Eu escolhi o combo, esse item já vem lançado automaticamente da forma que está configurado. A configuração permite que o cliente escolha o sabor da bebida no meu segundo slot, tá? No primeiro está aqui o do hambúrguer. O segundo é o refrigerante, eu escolho o sabor. E no terceiro também não tem a opção de escolher, ele já vem automaticamente. Clicando no slot ele vai lançar minha batata média, beleza? É um exemplo de como fica no POS, beleza? Ao confirmar, 19, tem serviço ali, por isso ficou 20,90. Como fica com o precificador como rodízio? E aí aqui está o exemplo, aquele segundo exemplo configurado como rodízio. O meu hambúrguer está com o valor cheio e os outros está zerado, tá bom? Preço individualizado. Nesta opção, os preços serão individualizados por cada item lançado. O preço ficará em branco para ser obedecido do cadastro, pois o cliente pode optar por um lanche mais enxuto ou mais extravagante. O exemplo utilizado será de monte seu lanche, onde é possível escolher o pão e o tipo de carne, posteriormente o padrão de bebidas e acompanhamento. No primeiro exemplo, eu fui meio amarrado. Agora, nesse segundo, já é mais solto. Vai poder variar o valor, beleza? Como que fica no cadastro? Eu tenho aqui na minha classe o pão. Por que que está por classe? Porque eu vou poder escolher a minha carne, meu refrigerante e a minha batata, beleza? E aí aqui eu não coloquei preço, ele vai obedecer o da minha tabela de preço, beleza? É, a quantificação ali tá inteiro, todos por inteiro, e o mínimo e máximo tá um para um, só o último slot, o quarto slot que é opcional, posso não escolher. Como que fica no POS? O meu primeiro slot, ó, cliquei nele, ele traz as opções de pão para mim. No segundo slot, ó, ele vai para o segundo slot quando eu escolho o primeiro. Eu tenho as opções de carne. Eu passo pelo segundo slot, ele me dá as opções de bebida. E eu passo pela bebida, ele vai para as opções de acompanhamento, de batatas. Porém, eu posso não escolher. Eu consigo confirmar esse lançamento sem escolher uma batata, beleza? Se eu escolher, ele vai adicionar o preço que está lá na tabela de preço também. Então, aqui como que ficou? Eu escolhi uma batata grande. Ó. O valor total deu 25,50, mas o serviço 28,05. Beleza? Vou mutar um pouquinho aqui. Pessoal, desculpa. Dei um mute aí porque passou um carro de som aqui. Vocês não iam entender eu falando, tá? Vamos seguir. Pizza. Eu fiz lá o exemplo de lanche do preço fixo e individualizado. E tenho aqui o meu exemplo de pizza. Tem a opção inteira e fracionada. Então vamos para o exemplo de pizza inteira. Configurado dessa forma, cada pizza obedecerá ao valor do cadastro da pizza, somando todos os valores. Então eu selecionei a classe pizzas por preço fixo, quantificação inteiro, e o meu máximo aí eu posso escolher duas. Então essa minha pizza é de 2 sabores, tá? No máximo até 2 sabores. E o preço vai ser obedecido à tabela de preço. Como fica no POS? A moda da casa custa 64 e a pizza peito de peru 53. Você vê como que funciona? Ó.
Eu tenho um slot só, mas eu consegui lançar 2 itens. E o preço foi somado. Ele não foi dividido por conta da configuração do slot. É inteiro. Beleza? Após confirmar, pizza inteira com preço no slot. Então aqui é o seguinte, pessoal. Eu não sei se agora nos exemplos está esclarecendo aí, o Luiz, da Gelco. Mas percebeu que eu não lancei o valor na primeira, o preço aqui no meu slot. Eu uso ele para preço fixo, mas eu não sou obrigado a usar. Ele vai obedecer o da tabela de preço, tá? Nesse exemplo, eu estou colocando o preço aqui, ó, R$ 55. Então, a minha base de valor vai ser o do slot. Ele vai obedecer o preço do slot. Só que aqui no caso é preço fixo, inteiro, eu também consigo escolher 2 sabores. Então, como é que fica? Ó? Pizza Chica da Silvia e a Toscana. As duas custou R$ 55. Foi somado a quantidade de lançamento. Eu lancei 2, ele fez 2 vezes o valor, por isso ficou 110. Após confirmar, pizza fracionada. Vamos fazer o primeiro exemplo de 2 sabores e no primeiro slot configuramos pela classe e o quantificador deixamos como fracionado. O campo precificador podemos variar entre preço fixo e pela maior pela média. Só para esclarecer, pessoal, no meu exemplo anterior, eu podia escolher 2 sabores de pizzas, não uma pizza com 2 sabores, tá? Então, agora sim eu consigo escolher uma pizza com 2 sabores, tá bom? Como fica no cadastro? Observe que o precificador está pelo maior preço, neste caso deixamos o preço do slot em branco e o POS obedecerá o preço no cadastro do material que for maior entre a escolha dos sabores. Então eu escolhi aqui, vou escolher uma pizza de 2 sabores, mas ele vai obedecer o valor da que está mais cara na minha tabela de preço. Então, como fica no POS? Moda da casa é R$ 64. Toscana, se eu não me engano, é 55. Mas percebam que ele obedeceu os R$ 64. Só que como é fracionado, ó, a minha base vai ser os R$ 64. E aí vocês percebam que no lançamento de cada um ficou 32. Ao confirmar, o valor total é 64 por causa da minha pizza mais cara. Beleza? E por isso ele não faz a soma de cada preço de cada pizza. Aqui é uma pizza com 2 sabores. Pizza fracionada com precificação pela média. Aqui eu vou demonstrar o que eu expliquei lá no começo. Pizza média e fracionados. Consigo escolher uma pizza com 2 sabores e o valor vai ser a média. Então ele vai pegar o valor de cada uma configurada na tabela de preço e vai ser metade de cada pizza que eu escolher. Vamos ver isso na tela, como é que fica. Eu selecionei a moda da casa e selecionei a pizza calabrese. Uma custa 64 e uma custa 50. A média de 64 é 32 e a média de 50 é 25. O meu valor ficou 57. Beleza? Então, o exemplo de como fica eu selecionando pela média e fracionado. Pizza fracionada com preço fixo. Então aqui vem aquele exemplo o meu preço é fixo, eu quero colocar um valor padrão, eu não quero que fique variando conforme o valor da minha tabela de preço, eu vou colocar um valor padrão no meu slot. Posso fazer assim também. Então percebam que de acordo com o cardápio do seu cliente, você vai trabalhando aí de maneiras variadas, ok? Então aqui eu tenho uma pizza que eu vou conseguir escolher até 2 sabores. E o meu valor vai ser R$ 60, independentemente dos sabores que eu escolher. Se eu escolher especial, doce, salgada, tradicional, mais cara, mais barata, o meu preço vai ser R$ 60. Vamos ver isso no exemplo. Como fica no POS? Olha aí o exemplo. A moda da casa, que é 64, aqui, ele está obedecendo o valor que eu coloquei no slot. As somas dos itens será o preço do slot. Pizza fracionada, 3 sabores e preço fixo. Então, eu coloquei aqui o valor de R$ 55 no meu slot. O meu preço no meu slot é R$ 55 e ele fracionou esses 3 sabores.
E aí ficou R$ 54,99 e tem a questão do arredondamento, tá? Olha lá, ó, arredondamento no combo 1 centavo, ele ficou 55. Mas é porque quando tem 3 sabores, acontece isso. O valor não é exato na hora de fracionar, beleza? Mas você consegue configurar para ter o arredondamento no combo ali. 3 sabores, aqui está o slot. Eu inverti aqui nesse exemplo também, mas vocês percebam que tá, aqui nesse caso está pela média, até 3 sabores, fracionado. Eu não coloquei o valor ali no meu slot. Vamos ver como é que fica. Como eu não coloquei o valor no meu slot, ele pegou da tabela de preço, olha lá. Moda da casa, Toscana, Pepperoni, 64, 57, 57. Como o valor é pela média, ficou 59,33. E aqui nesse caso não tem arredondamento. Então, o que acontece? Nessa situação aqui, eu não tenho o meu preço fixo lá no lançamento. Ele vai variar. Pode acontecer isso aqui, entendeu? 59,33. A diferença aí na hora que fracionou é grande por conta da variação do valor de cada sabor selecionado. Posso confirmar. Eu não tenho como arredondar esse tipo de diferença. Então fica dessa maneira, pela média. 3 sabores pela maior. Então aqui eu não coloquei o preço também, mas ele vai obedecer o preço da minha pizza, do meu sabor mais caro. Consigo lançar uma pizza com 3 sabores e vai obedecer o valor da mais cara. Ó. Então nesse caso aqui, pila maior, chegou perto aí para poder arredondar. O valor é 64, no meu total deu 63,99. Como que fica após confirmar, eu consigo ter o arredondamento do combo ali, ó, uns centavos, tá bom? Então percebam como que funciona aí o comportamento da configuração no slot. Então aqui nós vamos agora no exemplo de combo do restaurante japonês. Eu peguei um cardápio de exemplo e, e fiz aqui, tá pessoal? Então pode ser que vocês tenham outros, mas a ideia é a mesma, beleza? E aí aqui eu vou adiantar um pouco porque eu não tenho muito contato, né, com sabores japonês. Então pode acontecer de ter algum nome aí escrito diferente, mas eu tentei ajustar ao máximo. Nesse exemplo, iremos ver o cardápio com combinados. Precisamos ter no cadastro do material todos os itens do slot, inclusive o item combinado 1. No meu caso, tá? O preço estará a maior parte no item principal do primeiro slot e os demais como preço fixo de 1 centavo. A quantificação será configurada de uma forma que os itens serão lançados automaticamente ao escolher o combinado 1. Eu fiz dessa maneira, mas nesse caso aqui é a mesma coisa do exemplo do lanche lá. Você pode lançar o valor total no primeiro item e deixar com o slot como rodízio e deixar zerado. Beleza? Aí talvez isso explique a dúvida também do Luiz da Gelco aí um pouquinho mais, Luiz. Eu não quero que seja cobrado, eu posso pôr no meu slot do tipo rodízio. Porém, é o que eu falei, no delivery você pode abrir uma margem para um possível erro. Combinado 1. Então aqui nesse primeiro cardápio eu tenho um combinado com 16 peças, certo? Então eu fiz aqui o cadastro do meu cabeçalho e nesse combinado eu coloquei o valor dele é R$19. Então eu tenho esse combinado 1 cadastrado no meu cadastro de materiais e tenho todos esses outros itens cadastrados também no meu cadastro de materiais, no nigiri de salmão, de atum, uramaki skin, maki salmão e nigiri kani. Então, do segundo slot em diante, ficou 1 centavo para cada. Eu ramifiquei isso para bater os R$19 que eu quero cobrar no meu combinado 1. Quando o cliente seleciona o combinado que ele deseja, ele precisa olhar o cardápio e escolher o combinado que ele deseja certeiro. Ele não vai ter opção de escolher as opções dos itens. Nesse exemplo que está aqui, tá? No exemplo do cardápio que eu segui. Então eu escolho o meu combinado. E aqui já vem as peças que esse combinado tem. Você não vai escolher sabor, quantidade, nem nada. Já vai trazer isso lançado. Ó, preço fixo e quantificação inteira. 2 para 2, 1 para 1, 4, 4, 4, 4. Então isso já vem lançado na hora que eu seleciono o combo.
Exemplo de como fica no POS. Eu tenho meu combo japonês com 16 peças. Quando eu seleciono ele, ele já traz na minha telinha todos os itens pertencentes a esse combo com o valor fechado de R$19. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. O combinado 2. Nesse caso aqui, ele aumentou a quantidade de peças. Aqui agora eu tenho 27 peças. Então eu fiz da mesma forma e poderia ser diferente, tá? Com slot do tipo rodízio, precificador do tipo rodízio. E aí os valores zerados e o valor cheio no primeiro. Mas eu escolhi fazer dessa forma justamente para não abrir a margem aí para vocês de possível erro no módulo delivery. 35,73 e vai fechar o meu valor de R$36. Isso, nesse caso é para restaurante. Exemplo no POS. Eu escolho o meu combinado de 27 peças e ele já vem com os meus itens lançados. Beleza? Combinado 3 de 36 peças. Vejam que é a mesma estrutura. Todos os meus slots já com o mínimo e máximo preenchido ali, ele já vai trazer isso selecionado. Quando eu lanço, ele já traz o meu valor de R$44, que é o valor que eu queria cobrar no meu combinado 3. Combinado 4, o valor eu quero cobrar R$54. Ele tem 54 peças, se eu não me engano. Vamos voltar aqui. 44 peças. Ele tem 44 peças. E aí a estrutura é idêntica às demais, só que aumentou as peças, né? Então por isso que o valor muda. Como fica no meu POS, escolho o combo japonês, ele traz ali o meu combinado, 44 peças e 53,90 na verdade. Desculpa, pessoal, não era R$54, era 53,90. Por isso que eu confundi 54 peças. Exemplo de combo de restaurante mexicano. Então, no do exemplo japonês, ficou limitado a restaurante, porque mas pode funcionar a delivery também, tá? Mas porque eu segui um exemplo de um cardápio, tá, pessoal? Aqui no pode ser que o exemplo que vocês queriam ver pode ser que esteja no do mexicano agora. Exemplo de combo de restaurante mexicano. Exemplo simples com slot principal, slot para bebida e slot para escolha de recheios, sem acréscimo de valor ao combo. Então eu tenho aqui o meu combo de tacos, beleza? Cadastro de slots do combo tacos. Então eu tenho no meu primeiro slot o tacos, preço R$12. Eu tenho do refrigerante R$18 e eu sou obrigado a escolher um item nesses 3 slots e recheios, beleza? Mínimo 1 até 4 recheios aí para eu escolher, sem acréscimo de valor no do recheio, tá? Tá, porque tá com slot rodízio. Veja aqui o exemplo para vocês. Ó. Eu quero selecionar o complemento, não quero adicionar valor, e aí eu deixei como rodízio. Aqui, pessoal, eu fiz isso propositadamente, por quê? Porque na hora de gerenciar a tributação, como ele sai no cupom lá o valor por item, às vezes o cliente ele quer deixar o valor maior por item que tem menos tributação. Então, por isso que o meu refrigerante é R$18, tá? Isso aí é por questão de tributação, é um exemplo, tá bom? Então aqui eu vou escolher um exemplo combo mexicano, tenho aqui, vou no meu combo tacos, e aí ele me traz a opção, chili beans, mexe frango e mexicano vegetariano. Então eu escolho, depois eu escolho minha bebida e posso escolher o meu recheio, até 4 recheios sem adicionar valor, vai ser R$30, beleza? Ao confirmar, exemplo de combo burritos. Aqui também é um exemplo de um cardápio mexicano, tá? Então eu cadastrei o meu cabeçalho do combo burritos. Pessoal, eu tô vendo aí o chat e no final a gente dá uma validada aí, tá? No meu primeiro slot, eu consigo selecionar o burrito.
certo? Ó, 5 slots que serão lançados automaticamente nesse combo. Só escolheremos o item principal e a bebida. Beleza? O segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto slot ele já vai aparecer no meu lançamento quando eu for lançar esse combo do Burritos. Então, refrigerante, R$ 15. Essas variáveis, pessoal, não é um restaurante válido, é a minha base, tá, de treinamento. Então, por isso eu estou brincando com os valores aqui. Exemplo no POS, combo burritos, e aí eu tenho os meus slots. Como eu tenho a opção de escolher, eu escolho a opção que eu desejo. Veja que os outros 5 já estão lançados ali. E aí eu escolho o sabor da minha bebida. Beleza? Exemplo de combo quesadilla. Cadastrei o cabeçalho, lancei no slot. Eu não tenho opção de recheio aqui, só a selecionar apenas o item principal e a bebida. Quando eu faço o lançamento, ó, ele me dá a opção, eu escolho o meu primeiro item principal e a minha bebida. Beleza? R$ 21 era o que eu queria cobrar, por isso que eu brinco com os valores lá da maneira como eu coloquei para chegar no valor que eu quero no total ali. Agora nós vamos para os rodízios. Beleza? Nós vamos ver aqui os exemplos de rodízio, sushi, pizza e mexicano. Vamos seguir. Rodízio de sushi. Eu cadastro o cabeçalho do meu combo de rodízio. O meu slot. Esse material rodízio sushi, eu preciso ter ele cadastrado no cadastro de materiais. Beleza? Porque ele vai ser o preço que eu vou cobrar no meu rodízio. E aí no segundo slot eu coloco a classe que vai conter os itens que eu vou lançar dentro desse rodízio, sem cobrar nenhum adicional. Então todos os itens que fazem parte do rodízio eu deixo dentro dessa classe. Então se o meu rodízio é sushi e todos os itens de sushi não vou cobrar nenhum adicional, deixo dentro dessa classe. Quando eu for lançar, ele vai perguntar para mim se eu desejo lançar dentro do rodízio. Se eu escolho sim, ele não vai cobrar nada, mesmo que tenha preço lá na minha tabela de preço, porque o slot está como rodízio. E vejam que o mínimo e máximo aqui está de 0 a 90. Então, quando eu escolho o rodízio, eu consigo lançar o meu valor do rodízio de R$ 69,90 quando o cliente entra no estabelecimento. Ele entrou, eu consigo já abrir uma comanda para ele com o valor do rodízio lá dentro. E posteriormente a isso, como meu segundo slot é opcional, eu não sou obrigado a escolher nada nesse primeiro lançamento. Eu vou começar depois, quando ele estiver consumindo. Vamos ver como fica isso no exemplo. E a minha quantidade é limitada a 90, tá? Então tá aparecendo bastante chamado aí de cliente que não consegue lançar o item dentro do rodízio. Aí vai ver porque aqui tá 150 o máximo. E aí ele já lançou 157. Aí por isso que não consegue. Extrapolou o limite. Beleza? Aí ou muda no cadastro ou orienta os clientes que tem uma limitação. Eu não sei como é que funciona para os clientes, tá? Vocês que têm esse contato mais próximo com os clientes nas lojas podem saber como é que funciona isso mais na realidade ali. Mas eu imagino que orientar o cliente não é o ideal. Teria que mudar no cadastro se o padrão dele é esse e aumentar o valor do preço fixo ali. No POS, rodízio japonês. Eu tenho aqui o meu rodízio, eu seleciono o combo do rodízio. E aí agora começa, pessoal. É o que eu falei. Aqui eu não sou obrigado a selecionar um sushi, algum item. Consigo confirmar esse combo da maneira como está. Beleza? Mas eu lancei algumas coisas. Tem 4 itens ali. Acesse a classe japonês sushi e lance o item. Então, agora entra o segredo. Confirmando o item no rodízio. Depois que eu entrei na conta do cliente, aqui no exemplo que eu estou usando, eu estou usando mesmo. O cliente tem a conta dele e você lançou o rodízio lá. E aí agora ele começou a consumir, você precisa lançar de novo. Lembram que o item que está lá
no meu cadastro do rodízio, nesse caso aqui é o do rodízio japonês, certo? Então o que que eu faço? Eu entro no meu combo japonês, vou na classe sushi. Quando eu escolho qualquer opção de lá, ele vai perguntar para mim, como ela faz parte de um slot, de um combo que é rodízio, de um slot do tipo rodízio precificador, ele vai perguntar para mim, deseja incluir essa unidade no rodízio? E aí eu falo sim. Ele vai adicionar sem cobrar nada. Então, não tem a tela do exemplo, nesse exemplo como ficando ali, eu acredito que vai vir depois, tá? Aqui já vem um exemplo de eu selecionando mais do que o meu slot suporta. Então ali vocês viram que eu lancei 4, beleza? 4 ou 5. Aí propositadamente eu tentei vender 87. Então eu tentei vender 87 para extrapolar aquele limite de 90. Ele me trouxe uma pergunta. Deseja vender a quantidade de 87? Aí eu falei que sim. Aí ele não é possível incluir todas as unidades porque não há espaço. Só há espaço para 85, entendeu? Aí ele pergunta se eu quero lançar fora do rodízio, eu falo que não e ele não vai lançar. Após os lançamentos, ó, vejam que o item que eu adicionei depois, ele não cobrou porque eu falei que eu queria adicionar ele no meu no meu rodízio de sushi, beleza? Esse lançamento de 85 eu fiz depois daquela pergunta, tá, pessoal? Rodízio de pizza. É, eu tenho o meu cadastro, como no exemplo do sushi, eu preciso ter o meu rodízio pizza cadastrado no cadastro de materiais. É, a classe, eu selecionei a pizzas e da mesma forma eu deixei de 0 a 90. Então, como fica no POS isso aqui? Eu vou no meu rodízio de pizza, ele vai trazer ali o combo rodízio. Ele vai lançar, eu lancei 2 itens ali de pizza e não cobrou nada, beleza? Depois eu vou no meu botão de pizzas ali, que tá fácil, e vou escolher mais pizzas. Quando eu escolho, ele pergunta se eu quero nessa conta, tá? Nessa conta que tem o rodízio ali cobrando. Deseja incluir? Eu falo que sim. Aí ele inclui sem adicionar nenhum valor. Dessa forma que funciona. Rodízio mexicano. Eu tenho que ter o rodízio mexicano cadastrado no meu cadastro de materiais com o preço de R$ 59,90 na tabela de preço. Ele vai ser lançado automaticamente na minha conta quando eu entro na mesa. E a classe mexicano também, quantidade de 0 a 90. Tem as limitações, se eu lançar mais do que 90, ele vai trazer aquela pergunta que eu mostrei no exemplo do japonês. Beleza? Como fica no POS? Rodízio mexicano, rodízio, combo rodízio. Traz as opções aqui. Eu não preciso escolher nenhuma porque ele já tem o rodízio mexicano lançado. Posteriormente, eu posso ir na minha classe ali, ó, o meu botão mexicano, ele vai trazer as opções e eu seleciono o, as opções que eu desejo aí, que o cliente for consumindo, ele não vai adicionar nenhum valor. Deseja incluir? Sim. Ele adiciona. Opa. Já acabou? Rapaz, foi rápido, hein? Pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui e eu vou mostrar isso no POS, pode ser? Se vocês tiverem alguma. é, Se tiver alguma objeção, não, mas a ideia é eu fazer uma breve demonstração como parte lá da opção. Eu vou parar de compartilhar o slide e vou mostrar minha tela do POS, beleza? Vocês estão vendo a minha tela do POS? Fala no chat aí. Beleza, obrigado. Então eu vou mostrar.
na tela os exemplos que eu falei ali no slide, beleza? Então, vou usar o mesa como exemplo e eu tenho aqui o meu layout touch. Então, o que que acontece, pessoal? O cadastro ali dos combos, dos rodízios, precisa ser bem pensado porque dá trabalho na hora de montar o layout touch. Beleza? Eu não vou falar sobre layout touch, eu não vou falar sobre cadastro de materiais, mas a ideia de eu exemplificar aqui é para vocês verem que na hora de montar o cadastro lá, antes de começar a fazer, você precisa estruturar ele na sua mente, na sua cabeça, pôr no papel, e aí você começa, porque como vocês viram, para a gente estar falando de combo, você precisa ter lá um pré-cadastro dos materiais, das classes, e saber como que isso vai ser apresentado. Que, por exemplo, do exemplo do rodízio, dá trabalho para o cliente depois fazer um lançamento no rodízio quando ele já está fora do primeiro lançamento. Como é que ele faz para lançar os itens do rodízio depois que ele já lançou o rodízio, que cobra o valor? Sem cobrar mais nenhum valor dos itens que ele vai lançar, entendeu? Então, precisa ter isso em mente para não ficar difícil na tela. No meu exemplo, olhando assim, pode ser que esteja difícil, mas na hora de a gente mostrar aqui, pode ser que vocês comecem a ver a estrutura que eu pensei no treinamento, tá? Então aqui, ó, eu tenho o meu botão de lanches, eu tenho o meu botão de bebidas, eu tenho o meu combo de pizzas aqui, eu tenho o meu mexicano, o combo de pizzas não, eu tenho minha classe aqui de pizzas, de mexicano e japonês. Por quê? Porque depois que eu fazer o lançamento dos combos de rodízio, eu preciso ter fácil acesso a essas classes para lançar os itens dentro do rodízio. Então, esse pizzas aqui, mexicano e japonês, eles estão aqui justamente para isso, tá? Que aí eu não preciso lançar nada mais adicional para conseguir chegar nos itens do rodízio. Sim, José Wilson, vai ser disponibilizado o material. Pessoal, desculpa, eu não coloquei para gravar o que a gente falou dos slides, mas eu vou pôr para gravar agora. A gente simulando os lançamentos, beleza? Aí eu mando a gravação dos lançamentos, pode ser? Vou gravar aqui. Então, eu vou fazer aqui o lançamento do lanche, beleza? Então aqui eu tenho os meus lanches que não faz parte do combo. Esse primeiro aqui que aparece. E eu quero lançar o meu combo de lanche. Então vem aqui nesse botão combo lanches. Tem o burger clássico e tem um monte seu lanche. As duas opções que eu dei lá no slide. Vejam que eu só consigo selecionar o sabor da bebida. E aí eu confirmo. Beleza? E aí ele trouxe o meu valor de 19, porque no meu cadastro lá eu já usei o slot do tipo de rodízio. O por último ficou esse aí, tá? Então eu vou enviar. É, Eu vou abrir aqui uma outra mesa. Eu quero agora fazer o lançamento de combo de pizza, por exemplo. Então eu venho aqui no meu botão combos pizza, beleza? Eu tenho aqui pizzas de 2 sabores e de 3 sabores. Então eu tenho aqui dentro do meu slot, que tem a classe pizzas, dentro dessa classe eu tenho mais 3 classes. Tradicionais, doces e especiais. Poderia não ser assim, tá? Poderia ser apenas a de tradicional. Então eu venho aqui eu escolhi a tradicional, escolho um sabor, confirmo. Ele está cobrando o valor de R$ 60. Eu vou escolher mais um sabor. Vamos ver como é que vai se comportar. Ó, tá vendo? Ele está cobrando R$ 60. Vamos dar uma conferida no catálogo. Combo de pizzas, 2 sabores. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só para vocês entenderem por que está cobrando R$ 60 lá. Combo. É,
Pizzas, 2 sabores. Ó, vejam que ele está preço fixo e fracionado. Só que eu fiz lançamento individualizado lá. Vamos voltar lá no POS. Se parar de ver minha tela, vocês avisam, tá? Então eu vou voltar aqui e vou escolher 2 sabores agora. 1, 2. Opa, 2. Olha lá, foi para 30. Beleza? Foi porque no meu primeiro lançamento eu fiz um, saí, depois fiz outro. Então na hora do combo, eu não tenho a opção de lançar e depois voltar. Eu escolhi um sabor, já era, é um sabor. Quero 2 sabores, eu tenho que escolher os 2 sabores. Na verdade, aqui foi erro operacional, tá? Então, pediu errado. Vem aqui, ó, cancelo esses 2. Erro operacional do operador aqui. Então, eu fiz o lançamento dos 2 sabores, ele cobrou 30 para cada, 60. Vou fazer o exemplo de 3 sabores agora. E aí eu vou escolher os 3 sabores, porque senão eu faço o mesmo erro anterior. Percebam que pode acontecer, né? Escolho um sabor, vou escolher outro. Eu vou ir nas especiais para variar ainda mais o valor. Beleza. Ó, ficou totalmente variado aqui. 53, 40, 60 e no final ficou 51. Confirmo. Beleza? Essa parte do lançamento está sendo gravado para vocês. Praticamente o que eu falei está no slide. Tem as telas também. Eu vou fazer aqui um exemplo do combo mexicano agora. Desculpa, combo mexicano não. Eu vou fazer lançamento de itens. De itens não, porque o treinamento é combo, né? Eu vou no combo mesmo. Burritos. Escolho uma opção. Agora no meu slot de refrigerantes, escolho o sabor do meu refrigerante. Eu vou escolher agora outro combo, quesadilla. Ó, ele traz aqui os meus 2 slots. Primeiro, da quesadilla, eu vou escolher 4 queijos. E agora o sabor do meu refrigerante, R$ 21. Ele vai adicionando a minha mesa. Eu vou escolher agora o de tacos. Meu primeiro slot, chili beans. Tenho 3 sabores aqui, eu vou escolher esse. E tem a opção aqui de, vou escolher Fantaúva, recheios. Posso escolher até 4, ó. Ele não vai adicionar valor. Beleza? Porque está configurado assim no meu slot, como vocês viram no slide. Ele vai cobrar os R$ 18 aqui e os 12, 30. Beleza? Vamos para o combo japonês agora. Vou abrir outra mesa para não bagunçar aqui. Já está bagunçado. Aqui no combo japonês. Aqui aparece aquelas opções que eu cadastrei, pessoal. Meu combinado de 16 peças, de 27 peças, 36 peças e 44 peças. Então vou no primeiro, ele já traz tudo, eu confirmo aqui, ó. Vai trazendo na minha tela do POS. Eu envio. Como eu mostrei no slide logo no início, vocês viram como fica no cupom, né? Então, na hora de emitir o comprovante, ele vai fazer o lançamento dos valores conforme está na tela. Vou escolher agora, opa, escolher agora outro combo de 27 peças. Também já traz tudo selecionado, ó, R$ 36, confirmo. Nesse caso aqui é bem amarrado, mas conforme os outros exemplos, vocês conseguem variar também. Eu vou enviar a mesa, vou escolher a de 36 peças, R$ 44, ó, lancei, ele já traz tudo na tela. Então, se você faz o cadastro direitinho, você não tem trabalho na hora de fazer os lançamentos. Agora, se fez o cadastro meio Frankenstein, aí complica. O meu não está perfeito, mas pelo menos tá operacional. R$ 53,90, ele já traz tudo. Confirmei. Esse é o de 44 peças. Envio. Esse aqui é o cardápio, um exemplo de um cardápio japonês que eu peguei.
Vamos fazer agora o exemplo de rodízios. É a parte bem legal que a gente inicia o lançamento e depois volta para lançar os itens. Beleza? Eu vou mostrar isso aqui agora. Rodízio japonês. Eu tenho ele aqui. Ele já cobra para mim. Eu vou confirmar porque não é obrigado a lançar nada. Eu vou enviar minha mesa 9. Aí o cliente da mesa 9 ele começou a consumir lá. E eu vou lançar porque, pelo que eu imagino, tenho que lançar para o controle de estoque, né? Então eu preciso fazer o lançamento para... Opa, deixa eu desligar aqui. Vou abrir aqui minha mesa, eu digitei no lugar errado ali, tinha aberto a câmera. Eu tenho meu rodízio lançado aqui, ó. Eu preciso fazer os lançamentos e entrar dentro do rodízio sem cobrar mais nada. Então eu vou vir aqui, rodízio japonês, sushi. E aí lembram que minha classe sushi, ela tá dentro do slot de rodízio. Então quando eu for lançar aqui, ó, deseja incluir no rodízio? Sim. Aí antes de digitar aqui, eu quero, pô, ficar lançando um em um é ruim. Então eu tô levando uma travessa lá de bastante quantidade. Então consigo adicionar aqui a quantidade antes de lançar. Deseja vender a quantidade 10? Ele aparece essa mensagem porque eu configurei, tá? Configurei dessa forma lá, é por isso que ele apareceu a pergunta. Mas agora aparece, ó, deseja incluir 10 unidades no rodízio? Sim. Então ele aparece aqui no meu lançamento 10 e vejam que não tem valor, continua R$ 69,90. Beleza? Então, esse foi o exemplo do rodízio japonês. Eu vou fazer aqui o rodízio mexicano, por exemplo. Ó, eu não vou escolher nada. O primeiro slot já veio selecionado o meu item ali, meu material, R$ 59,90. Eu vou confirmar, ele traz na tela, eu vou enviar. Mesa 10 já traz ali o meu rodízio. Agora eu quero lançar os itens do meu rodízio mexicano sem adicionar nenhum valor. Então eu venho aqui nessa minha classe mexicano, escolho aqui algumas opções. Ó, deseja incluir? Sim. A mesma coisa, eu quero adicionar quantidades aqui. 4. 4 chili beans. Sim. Deseja incluir no rodízio? Sim. E adicionou, não cobrou mais nada. Funciona dessa forma. Logo quando lançou esse precificador do tipo rodízio, essa parte do lançamento era bem difícil de explicar via chamado e via telefone. No começo foi complicado, mas percebam que é uma mão na roda, né? É muito prático. E depois que a gente entende a funcionalidade e monta do jeitinho certo, é bem fácil de operar. Meu rodízio de pizza agora, por exemplo. Lancei o meu rodízio, a loja cobra 49 e como eu fiz nos anteriores, eu não quero confirmar nada. Eu vou enviar minha mesa 11 ali. Agora eu vou entrar nessa mesa 11 de novo e quero lançar as pizzas dentro desse meu rodízio, sem cobrar nada. Então eu venho na minha classe de pizzas aqui, ó, no meu botão pizzas e escolho as demais pizzas que eu quero adicionar no meu rodízio. Ó, deseja incluir? Sim. Esse é o exemplo aí de como que fica na operação, tá, pessoal? Não cobra nada. E aí, depois é só emitir os comprovantes